Análise de risco. Essa apresentação faz parte do conteúdo da disciplina da Avaliação Econômica de Projetos de Óleo e Gás. Avaliar investimentos é estimar as chances econômicas de um projeto, isto é, avaliar se dado investimento, dado projeto, vai ter um retorno depois de um período de tempo. Em condições de certeza, essa avaliação pode ser feita por métodos tradicionais, como VPL, taxa interna de retorno, ou através de técnicas computacionais, como a simulação de Monte Carlo. Tomar decisões de investimentos envolve riscos e incertezas, e os riscos normalmente estão associados a perdas financeiras, e é impossível eliminá-los totalmente. Todo projeto vai ter um risco associado, por menor que este seja. Investimentos que necessitam um maior nível de risco só são aceitos se proporcionarem também maiores retornos. Portanto, não existe uma representação ideal do equilíbrio entre risco e ganho. Também como abordagem de análise de riscos e certezas, pode utilizar funções de utilidade. Utilidade é a forma de medir satisfação dos desejos do consumidor e é um valor atribuído ao uso de um ou mais bens. Essas funções levam em consideração um cenário que representa a receita financeira como utilidade de investimento, expressando variações positivas e negativas de risco. E isso permite a comparação de diferentes situações quanto ao valor esperado da utilidade, equivalente certo, prêmio de risco e o coeficiente de aversão ao risco. Entre os métodos de avaliação de projetos, utilizados para prever e minimizar os riscos e incertezas, utiliza-se a avaliação econômica de projetos. E para isto, utilizamos indicadores determinísticos, como valor presente líquido, payback e taxa interna de retorno, e ainda simulações computacionais como o de Monte Carlo. O valor presente líquido representa o resultado dos fluxos de caixa descontados de uma taxa de juros e trazidos para o tempo presente. Nada mais é do que a diferença entre fluxos de caixa trazidos ao valor presente pelo custo de oportunidade do capital e investimento inicial. Como a gente pode ver nesse gráfico, os fluxos de entrada, as receitas, são representados pela seta para cima, a seta azul, distribuídos ao longo do tempo. Assim como as despesas ou fluxos de saída são representados por uma seta para baixo. E para calcular, a gente traz eles a mesma taxa de juros, nesse caso de 1,2% ao mês, ao tempo zero, onde teremos o valor presente dos retornos e o valor presente de investimentos. Para que um projeto seja viável, a diferença entre essas duas setas maiores deve ser para cima, deve representar lucro. Payback. O payback representa o retorno do investimento, ou seja, o tempo levado para que eu tenha retorno financeiro. E é o prazo necessário para a recuperação do capital investido, podendo ser duas formas, simples ou descontado. O payback simples ele não tem uma sofisticação de cálculos e serve apenas como parâmetro de liquidez de risco. Não considera o custo de capital e não considera todos os fluxos de caixa, podendo ser feito até com análise de visual, como veremos no exemplo posteriormente. O payback também pode ser descontado e ele considera o valor do tempo no dinheiro, porém não considera também os fluxos de caixa do projeto. A taxa interna de retorno corresponde ao valor do custo de capital, que torna o valor presente líquido nulo, ou seja, é a taxa que remunera o valor investido no projeto. Também pode ser entendida como o valor presente com retornos futuros, ou seja, é o valor presente dos saldos, onde a gente equivale retornos e despesas. Em virtude das limitações desses modelos de análise de risco, surgiu a simulação de Monte Carlo, e é um método mais completo de mensuração de risco dos fluxos de caixa, pois ele é dinâmico, e a gente vai ver também um exemplo com isto, e capta de maneira mais eficiente o relacionamento entre as variáveis que compõem o fluxo de caixa da empresa. A gente tem um exemplo aí abaixo que mostra isso. A gente tem uma série de incertezas, a gente tem um tempo e a gente tem no final, como saída, uma representação da probabilidade dos valores presentes, uma variação deles. Risco nada mais é do que a representação da variabilidade de um valor. Ou seja, num projeto, todas as variáveis que influenciam o resultado têm algum risco associado. E estes riscos geralmente estão associados a perdas financeiras ou a possibilidade de não se obter a remuneração desejada. Segundo Weston e Birgham, risco é a possibilidade de algum acontecimento venha a ocorrer de forma diversa do esperado. Os fatores que influenciam o risco são basicamente o tamanho do risco, ou seja, a amplitude da variação, conhecido por variância, e o desvio padrão. E quanto maior o desvio padrão, maior o risco. A análise de risco é uma metodologia pela qual a incerteza das variáveis é processada para estimar o impacto do risco sobre os resultados.
De forma geral, submete-se um modelo matemático a várias simulações com auxílio de computação. E são construídos diversos cenários usando como entrada as variáveis que apresentam riscos, né? As variáveis que apresentam incerteza. Existem basicamente três tipos de risco: o risco isolado de um projeto, o risco de uma empresa e o risco de mercado. E o processo de análise de risco tem todas estas etapas. Em primeiro lugar, faz-se um modelo de previsão, que é a preparação de um modelo capaz de predizer a realidade. Em seguida, a gente tenta verificar quais são as variáveis de riscos, ou seja, geralmente são as principais variáveis do projeto. E a gente passa para a distribuição de probabilidades, que, em primeiro lugar, faz-se a definição dos limites do intervalo para os possíveis valores. Em segundo lugar, faz-se a alocação dos pesos da probabilidade para os valores do intervalo. Em seguida, a gente configura as relações para as variáveis correlacionadas, ou seja, vemos como elas se relacionam e rodamos uma simulação gerando números aleatórios baseados no conjunto de hipóteses estabelecidas. E, por fim, fazemos análises estatísticas das saídas, dos resultados. Quanto aos métodos de medição de risco, eles também existem em três formas: a análise de sensibilidade, a análise de cenário e a análise de simulação de Monte Carlo. A sensibilidade é uma técnica que indica quando o VPL mudará em função de alterações em uma variável sem que outras sejam alteradas, ou seja, fixamos uma variável enquanto alteramos as outras e vemos o impacto dessa variável isolada no conjunto. E podemos ter como resultado três cenários: o mais provável, um otimista e um pessimista. O projeto que apresenta a maior diferença entre essas estimativas é o que tem o maior risco associado. A análise de cenário considera a variação de um conjunto de variáveis, tornando o processo mais intuitivo. Anteriormente, na análise de sensibilidade, a gente fixava apenas uma variável. Agora, a gente faz a alteração de várias. E devem ser consideradas a inflação, variação cambial, renda dos consumidores, entre outras. E constrói-se também três cenários: um básico, mais simples, o pior e o melhor. Análise por simulação de Monte Carlo. É um avanço dessas análises que a gente viu anteriormente. E ela surge em virtude das limitações dos modelos de análise de risco convencionais. É uma metodologia estatística que se baseia em uma grande quantidade de amostragens aleatórias para se chegar em resultados próximos dos reais. Permite que se faça testes com variáveis de número suficientemente grande de vezes para ter mais precisão e mais similaridade com a realidade. É um método mais completo de mensuração de risco do fluxo de caixas, porque ele é dinâmico nas análises das volatilidades dos fluxos e capta de maneira mais eficiente o relacionamento entre as variáveis. É utilizado quando o modelo é muito complexo ou quando envolve um número muito grande de parâmetros de incerteza. Pode ser utilizado na análise de investimento por meio das variações das variáveis críticas ao fluxo de caixa usadas no cálculo do VPL. O método de Monte Carlo é uma grande ferramenta para a tomada de decisão. Ele envolve, como vimos anteriormente, uma resolução determinística que usamos para estimar a distribuição mais adequada de cada variável. Referências.